O número de ações judiciais de consumidores contra operadoras de planos de saúde não para de crescer. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado Juliano Pessoa. Bom dia, muito obrigada pela participação. Para a gente começar, esse número de casos contra operadoras de planos de saúde tem aumentado. Existe uma justificativa para isso? Por quê? Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia quem nos assiste. Veja só, Sofia, o que esse número evidencia de maneira muito clara, eu diria, é que cada vez mais, infelizmente, as operadoras terminam procedendo e empreendendo negativas que, quando chegam no Poder Judiciário, são constatadas como abusivas. Então, o consumidor, quando acessa a informação, ele não tem outro caminho a não ser buscar, de fato, o Poder Judiciário, que é a última porta, muitas vezes, porque administrativamente, infelizmente, a maioria dos casos não são solucionados por esse tipo de conduta, por esse tipo de postura das operadoras, no sentido de, muitas vezes, você está precisando de um tratamento essencial para a sua condição de saúde naquele momento e a operadora fica criando diversos obstáculos, criando inúmeras solicitações adicionais e indeferindo aquele pedido. Então, ou você busca ajuda ou, de fato, você fica desassistido. Para que o telespectador entenda, quando é que o plano de saúde pode ter essa negativa em relação a um atendimento e quando ela é abusiva? Olha só, Gilvan, é interessantíssima essa pergunta. Existem casos que a legislação prevê, por exemplo, um cliente que está ainda dentro de um período de carência. Naturalmente, se ele necessitar e não for urgência e emergência, ele ainda precisa passar por aquele período para poder ser assistido por determinado tipo de procedimento. Então, nesse caso, seria uma negativa legal. Outro argumento que as operadoras sempre utilizaram muito, isso foi discutido durante anos, inclusive no judiciário, é a questão do rol da ANS. Em regra, está lá, de fato, posto na lei, todos aqueles procedimentos que estão lá contidos no rol da ANS, a operadora obrigatoriamente tem que cobrir. O grande detalhe no nosso país é que desde 2022 nós temos uma legislação, lei federal, que diz que o rol de procedimentos da ANS é uma referência básica, ele não é toda a totalidade. Então, nada impede, desde que se cumpra alguns requisitos, que a operadora seja obrigada a cumprir algo que não consta naquele rol. E essa é a grande discussão, de fato, hoje, nessas negativas. Porque as operadoras muitas vezes chegam para o cliente e dizem, olha, isso não consta no rol, eu não vou cobrir. Mas tem lei dizendo o contrário. E quando o médico fundamenta de maneira detalhada, fundamentada, trazendo evidência científica para aquele caso e fundamentando, justificando aquela prescrição, a operadora deve sim cobrir e, infelizmente, não é o que acontece. E isso termina indo desaguar no Poder Judiciário, infelizmente, e esse número, como a Sofia bem falou na abertura da entrevista, só cresce a cada ano, infelizmente. Entre os principais motivos de reclamação e também de denúncia contra essas operadoras é o reajuste, né? Às vezes até esse reajuste abusivo ou sem informar aquele consumidor. Como é que fica essa situação, hein? O reajuste, de fato, é um dilema hoje grande, que, para você ter ideia, é uma discussão hoje no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei que tenta, por exemplo, pegar o reajuste dos planos coletivos e trazer para o guarda-chuva, vamos dizer assim, da ANS. Porque o que acontece? Existe uma distinção. Plano individual e familiar, quem diz qual é o percentual ano a ano é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando a gente vai para os planos coletivos, empresariais, não é assim que acontece. Então, ou seja, não é a agência que determina aquele percentual ano a ano. Existe uma tratativa entre as pessoas jurídicas, ou seja, a operadora e aquela pessoa jurídica que representa aquele grupo, e se chega num denominador comum ali do reajuste daquele ano, levando em consideração a sinistralidade e tudo mais. O que é que acontece na prática hoje que a gente vem constatando? Esse reajuste dos coletivos, ele fica muito, mas muito acima, todos os anos, do individual e familiar. E o que é que a discussão traz? A ANS, quando reajusta aquele individual e familiar, ela também leva em consideração toda essa métrica que se leva no coletivo. Então, será que só os planos coletivos consomem, têm uma sinistralidade tão alta? As pessoas que estão contidas ali, que aproximadamente 16%, no individual e no familiar, também não usam o seu plano? Então, ou seja, essa é a grande discussão. E se pleiteia hoje, dentro do Congresso Nacional, um projeto que ainda não é lei, tá, para constar, mas ele já levou essa discussão para dentro do Congresso, no sentido de repente, se não seria interessante que a Agência Nacional também passasse a interferir diretamente nesses reajustes dos planos coletivos, que são hoje em maior número dentro do Poder Judiciário as reclamações, porque tem reajustes que chegam a 35%, 40%. Então, ou seja, é muito elevado quando a gente compara com o individual e familiar, que foi 9,63%, por exemplo, no ano passado. E daqui a pouco, inclusive,
inclusive o consumidor precisa começar a ficar atento, aproveitando a pergunta, porque a partir do mês de abril a gente já vai começar a ouvir notícias sobre o reajuste desse ano, 2025. Existe uma preocupação muito grande das pessoas que têm doenças graves, como câncer, por exemplo, e muitas vezes não têm um atendimento correto, um atendimento mais essencial. De que forma essas pessoas devem proceder? Infelizmente, é judicializar? Olha só, Gilvan, eu não diria que seja o primeiro ponto que ela deve recorrer, mas automaticamente ela deve buscar ajuda. Primeiro, buscando a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa é uma ferramenta que funciona de maneira efetiva. A agência ela faz, de fato, contato com a operadora daquele beneficiário buscando informações daquele caso. Então, se ele solicitou, está demorando muito, ou foi indeferido, ou qualquer coisa, primeira coisa que ele pede, toda a documentação daquilo ali. A operadora tem a obrigação, e, portanto, para quem nos assiste saber disso, a operadora tem dever de, por escrito, trazer a informação justificando o motivo daquela negativa para o beneficiário. Ele pode já fazer contato com a ANS abrindo uma reclamação em face daquela operadora e aí relata o caso dele. Se a depender do contexto, a ANS fará contato com a operadora e irá solicitar explicações daquele caso concreto. Então, isso já ajuda. Além disso, ele pode, a depender, recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Isso tudo administrativamente. Mas o grande detalhe desse tipo de contexto, Gilvan, que você traz, de uma doença grave, é que o tempo conta muito. Então, não há tempo para você ficar, muitas vezes, 15, 20 dias recorrendo a essas questões administrativas e a sua saúde está pagando um preço alto por isso. Então, se for um caso que tem uma certa urgência, infelizmente, de fato, o recomendado é buscar a ajuda de um profissional da área jurídica, seja um advogado particular, seja da Defensoria Pública, o Ministério Público, que também atua muito forte, e recorrer ao Poder Judiciário pedindo uma decisão, de fato, liminar, breve, para poder resguardar a saúde daquela pessoa que está em jogo. Existem aquelas situações da rescisão do contrato unilateralmente. Como acontece? E por quê? Imagina, por exemplo, a pessoa ela está achando que está segurada ali, vai para um atendimento ou precisa de uma cirurgia, está ali contando com aquele contrato, né? E ele não acontece mais. É normal, é comum isso acontecer? O ano 2024, inclusive, aconteceu muito esse tipo de caso. Em regra, quando é que a operadora pode legalmente cancelar o seu plano? Quando você está inadimplente ou por comprovação de fraude do beneficiário. Quanto tempo inadimplente? No mínimo 2 mensalidades hoje, com a mudança que houve recentemente, inclusive. No mínimo 2 mensalidades inadimplentes, mas a operadora precisa notificar esse consumidor no 50º dia, oportunizando 10 dias para que ele possa adimplir. Caso não haja essa notificação, não é possível essa rescisão. Exatamente. Então, ela não cumpriu um requisito que a norma da ANS hoje requer, exige, então ela não poderia cancelar. Outra possibilidade são nos planos coletivos, que existe uma flexibilidade, de fato, para unilateralmente qualquer dos lados fazer essa rescisão, mas ela tem que ser comunicada também. Tá? Além de constar em contrato, a norma da ANS também prevê, no mínimo 60 dias, o aviso para outra pessoa jurídica. Se houver algum indício de abusividade, aí o consumidor precisa recorrer a todos aqueles canais que nós já falamos. A ANS, os PROCONs, um profissional habilitado da área jurídica para poder recorrer ao Poder Judiciário e, no mínimo, analisar com maior cuidado se de fato não houve alguma prática abusiva naquele caso concreto. Obrigada.